Mas é importante a gente pontuar essa treta que está acontecendo hoje. Vamos começar com isso já, então. Cara, porque assim... Pode soltar a bomba? Não, fica à vontade aí. Solta. Você que manda. Solta a bomba. Você que manda. Mais uma bomba no São Paulo. Ó. Plau! Bomba no São Paulo todo dia. E é uma questão que a gente precisa falar com muita... Pro torcedor, com muita... explicar o passo a passo, explicar tudo o que está acontecendo, porque assim, ó, o Conselho Deliberativo, né, através do presidente Olten Aires, os conselheiros receberam uma denúncia, não entregaram provas, mas entregaram sim uma denúncia de que a filha do atual presidente, o Massis, o Arry Massis, a Cristina Massis, ela estaria envolvida em supostas vendas de ingressos no Morumbis, de shows, revenda. Então, assim, a gente vai tratar esse caso ainda como supostas revendas, no caso feitas essas revendas pela Cristina Massis, que gira em torno de R$3 mil, né, revenda de ingressos de shows, porque essas não foram entregues provas, e sim uma denúncia. É uma denúncia que existe lá dentro de São Paulo. Envolvendo a filha do Massis. Essa notícia eu pude confirmar, já desde ontem já estava esse burburinho, mas dá o crédito aqui ao Pedro Lopes no UOL, que foi quem revelou isso primeiro. E assim, hoje de manhã eu conversei com muita gente dentro do Morumbis, pude conversar também com pessoas próximas ao presidente Massis. E assim, a postura que o São Paulo está adotando hoje, a postura que o Massis está adotando hoje é uma postura que, assim, independentemente do grau de parentesco, independentemente da pessoa que está sendo acusada, o São Paulo, através do Massis, vai punir o CPF. Então, assim, se a Cristina Massis fez coisas erradas, revendendo ingresso, ela vai ter o direito de se defender, vai se explicar e tudo mais, o Massis entende que tem que ter punição. Quando o Massis assumiu, inclusive, não queria nenhum parente perto. Então, inclusive, a filha já não estava mais ali no dia a dia do clube. Então, ela já tinha sido tirada de cena, vamos dizer assim, porque o Massis entendia e entende que o São Paulo precisa ser cada vez mais transparente. Não tem que ter conchavo, não tem que ter amiguinho, não tem que ter parente. Então o Massis tomou essa decisão. E o Massis, claro, evidentemente, recebe essas denúncias e quer esclarecer isso diante do torcedor, diante do Conselho Deliberativo, para os cardeais do São Paulo, para os conselheiros do São Paulo, em relação a esclarecer. Se tiver que punir, se tiver que expulsar do clube, se tiver que responder um processo, vai responder. Independentemente do grau de parentesco, isso a Arry Massis garante e é a postura que ele vai tomar em relação a essas denúncias. O que vai acontecer hoje? Vai ter uma reunião do Conselho Consultivo, que é aquele conselho de ex-presidentes, que é liderado pelo Ives Gandra Martins, a pedido do Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e lá eles vão avaliar a gravidade dessa situação e, claro, definir o futuro do Arry Massis. Só que é muito importante a gente perceber que, assim, o Massis é o primeiro a levantar a mão e falar, se tiver alguma denúncia, que seja punido. Claro. Né? Então, assim, entende-se nos bastidores do São Paulo hoje que esse movimento é um movimento também para tentar fazer com que a história toda termine em pizza do caso Mara Casares e Douglas Schwartzman. Então, assim, o Olten Aires é presidente do Conselho Deliberativo, mas ele é da gestão Júlio Casares. Sim. Ele é o provável, ainda não está confirmado, mas é o possível candidato para a presidência do São Paulo a partir do final do ano na eleição, da chapa Casares. Então, assim, muita gente dentro do São Paulo entende que esse movimento de querer tirar o Massis por causa desse episódio da Cristina Massis é um movimento do
de quem estava no poder que saiu por denúncias, mas agora tentar retomar. Entendi. Encontrando uma brecha para retomar o poder. Para retomar o poder e, principalmente, para tentar fazer com que essa história toda de denúncias de camarote, de revenda e tal, fique em pizza, para que Douglas Schwartzman e Mayra Casares não sejam expulsos do São Paulo, como existe a possibilidade numa votação que vai acontecer em março. Então, quer dizer, tem todo esse aspecto político por trás. Tem um aspecto político por trás. Não é só uma denúncia e a investigação para que, claro, tudo seja esclarecido, mas pode ter esse aspecto político, então. O próprio Arrim Assis entende que há um movimento político por trás, mas ele é o primeiro a levantar a mão e falar o seguinte, ó, se tiver que punir, vamos punir o CPF, seja filho, seja parente, seja quem for, da família do Massis. O que ele quer é transparência, investigação e punir quem estiver fazendo coisa errada. Então, assim, fica muito claro que existe um jogo político e existe mais uma denúncia de um São Paulo que é completamente afetado por essas questões de shows, de revenda de ingresso, de repasse de camarote, que isso precisa terminar. Porque se o clube quer se reerguer, se o clube quer ter um novo caminho, isso aí precisa ser exposto, precisa ser julgado e as pessoas precisam pagar pelos crimes. Isso aí está confirmando aquela fala do Ministério Público quando falou que o estádio virou uma moeda de caça-níquel. Sim. Uma máquina de caça-níquel. O São Paulo virou um queijo suíço. Né? Então, assim, é importante a gente deixar bem claro. E claro, é legal também a gente falar aqui para o torcedor, o trabalho do Massis está sendo muito bem avaliado. O que, em pouco tempo, o Arrim Assis fez no São Paulo, o São Paulo hoje vive uma outra realidade, ou caminha para viver uma outra realidade. E essas situações todas políticas, elas dão uma turbinada no ambiente e a gente sabe que isso afeta diretamente o quê? O campo. Sim, o Lucas deu entrevista exclusiva para a gente, falou sobre isso, falou que afeta. Ah, não sei quem é o meu chefe amanhã, não sei quem é meu presidente amanhã. O Crespo, toda hora, tá tendo ele que levantar a voz, exatamente, né? E se indispondo, às vezes, com... E hoje, por exemplo, você pega essa diretoria, e a gente vai falar daqui a pouco de Marcos Antônio, a gente vai falar sobre a saída, finalmente, o acordo aí que está se desenhando com o Oscar. São atitudes que a diretoria está fazendo, que se de repente, por exemplo, sei lá, se o Conselho Consultivo imaginar que tem que tirar o Arrim Assis, que tem que fazer uma votação para tirar ele, vai tumultuar o quê? Um trabalho que já está sendo feito. Claro. E essa diretoria, por exemplo, ficaria completamente com um futuro incerto. Rafinha, Rui Costa, tudo que está sendo bem realizado hoje no São Paulo, volta a estaca zero pelas questões políticas e de denúncias que não param no São Paulo. O Márcio Roberto Rodrigues diz, limpeza geral já no São Paulo. Tem também, um time desses não merece passar por isso, mandou o Teus, é verdade. Tem gente já mandando pergunta para o Marcelo Paz, logo mais, tá? Tem a entrevista aqui com o dirigente do Corinthians. E tem também, eu tinha visto uma outra aqui, olha, situação complicada no São Paulo. Tinha uma outra aqui e eu perdi. Diretoria de São Paulo tá complicado e o time também tá ruim. Então vamos fazer o seguinte, Hernan, como o pessoal tá chegando e tá deixando o like ainda, tem pouco like... A gente vai falar então também do Oscar e do Marcos Antônio, mas aí a gente fala mais no... Hernan, vamos começar então com essa história do São Paulo. O Caleri renovou? Vocês trouxeram aqui pra gente a informação. Não renovou. Mas vai renovar. Quem renovou foi o Luciano. Vocês falaram que ia renovar. O Luciano já assinou a renovação. O Luciano e o Negrutti assinaram a renovação. Por que eu tô falando do Negrutti? O Luciano é um cara que já é consolidado, que é um cara que é ídolo e tal. Ele já assinou, São Paulo deve anunciar por esses dias, está ajustando ali coisas finais do anúncio. Pode ser que o Luciano fique mais 2 anos no São Paulo, inclusive. Essa era a negociação. São Paulo queria mais 1 ano, o Luciano queria 2. E aí se chegou num comum acordo de 1 ano de renovação com a possibilidade de uma extensão para mais 1. Então, assim, hoje a informação é Luciano até o fim de 28 no São Paulo. Porque é 27 mais 1 ano de renovação automática. Então foi isso que deu o aceite. E o Luciano assinou o contrato na quinta-feira passada. Então o São Paulo está agora trabalhando para o anúncio. E é um anúncio, claro, que tem que ser feito com muito cuidado, porque é um cara que é importante. Ponto. Negrutti, era um segundo momento de uma negociação que o São Paulo queria renovar logo. O Negrutti é um jogador que está desde os 9 anos no São Paulo.
Ele foi capitão em todos os times de base, capitão na Copinha, capitão naquela Copinha que o São Paulo foi campeão, com Barcelos e tal. Só que assim, ele era um jogador que não vinha sendo aproveitado, nem pelo Zubeldia, nem pelo Crespo. Só que ele fez algumas partidas muito boas. Tipo assim, vou citar um exemplo de uma partida muito boa dele, que foi ele jogando como zagueiro, ele é volante, jogando como zagueiro ao lado do Luiz Gustavo, num jogo que o São Paulo venceu o Fortaleza fora de casa, naquela arrancada de desespero, de zona de rebaixamento e tal. E o Negrutti tinha a possibilidade de ir para a Itália. E aí, o que o São Paulo fez? Conversando, teremos mais oportunidades aqui e tal. Tanto que o São Paulo esfria meio que uma busca por um volante, né? Tinha aquela coisa do Alan e tal, porque vê com bons olhos dar oportunidades para o Negrutti. E o Negrutti optou por estar no São Paulo. E aí ele faz um contrato um pouco maior de 4 anos. Então o contrato do Negrutti é até 2030. O final do contrato dele é até 2030. Assinado também já, São Paulo vai anunciar essa renovação. Então o São Paulo está atacando em algumas renovações que são pontuais ali, que são estratégicas do elenco, para depois começar agora, e aí é o novo momento do São Paulo agora das negociações de renovações de contrato, que são dos caras que são mais importantes e que têm história, assim como o Luciano. Lucas e Caleri. Próximos passos do São Paulo em relação a renovações. Lucas e Caleri. E por que não acelerar a renovação de um Caleri, por exemplo, que voltou muito bem, de um Lucas que está cada vez mais à vontade, sem dores e podendo fazer os movimentos dele e tal. Porque o São Paulo entende que esses caras, eles são muito identificados com o São Paulo. Então, por exemplo, não vai chegar um Flamengo e querer levar o Caleri vai falar assim, beleza, eu sou São Paulo. O Lucas, não vai chegar o Corinthians e querer contratar o Lucas. Sim. Esses caras são muito identificados com o Uma preocupação que tinha, por exemplo, com o Marcos Antônio. Não que o Marcos Antônio não queira, Luciano, né? Com o próprio Luciano, porque o Luciano chegou há 2 janelas atrás, quase fechar com o Santos. Ah, é? O São Paulo iria ter o Guilherme, que hoje está na MLS, e ia mandar o Luciano lá para o Santos. Mas o Luciano, você não acha que está nesse nível de identificação? Tá. Não do Lucas, mas do Caleri. Não, tá. Não tá? Tá. Até por isso, e a gente falou aqui no Fala Fonte, esse bastidor da renovação do Luciano, que o São Paulo não queria transformar isso em novela. Queria terminar rápido, queria matar rápido o negócio. Porque sabia que tinha mercado, porque sabia que tinha clubes. Por exemplo, o Diniz é apaixonado pelo Luciano. Entendi. Então, eu lembro que vocês falaram. Aí você pega hoje, imagina se tivesse hoje uma renovação arrastada. Imagina hoje o Vasco sem um Coutinho. Isso. Poderia ser o Luciano. Não é a mesma posição, não é um meia clássico ali e tal, mas seria um jogador grande chegando para suprir a ausência de outro jogador que estava. Não um cara do tamanho do Coutinho, claro. Não estamos comparando, nós só estamos falando de chegadas e saídas. E o Vasco poderia ser um candidato, por que não, já que o Diniz gosta tanto do Luciano. Né? Então o São Paulo tentou matar rápido essa questão do Luciano e agora vai atacar nas frentes de Lucas e Caleri, que tem os seus contratos ali encerrando no final da temporada. E aí esse anúncio vai ser feito de uma maneira bacana, ali, diferente pela importância. Eu entendo que sim, porque é um jogador importante, é o camisa 10 do time, é identificado. Tudo bem, tomou uma cornetada e bem cornetada mesmo, porque ele não pode ter a displicência que ele teve na hora do cara a cara com o goleiro da Ponte Preta. Ele tentou dar uma cavada, o goleiro já estava em cima dele. Foi uma displicência do Luciano. Muita gente dentro do São Paulo entendeu que tipo assim, ele estava muito desligado no jogo, que não era aquele Luciano que estava tendo desempenho nos últimos jogos, natural, mas assim, é um jogador que é importante. Para a torcida pode reclamar do que quiser. A torcida está lá mesmo para cornetar. Paga ingresso, tem que cornetar. Claro. O Luciano, às vezes, ele de fato ele é displicente em algumas jogadas. E isso o torcedor tem a noção. Então, assim, mas o Luciano é uma peça muito importante. E com a chegada do Cauli é encaixar como é que vai ser esse meio-campo também. Porque o Cauli foi apresentado ontem e ele já pode jogar? Já está no bid, já pode jogar e vai jogar contra o Red Bull Bragantino. Não começando como titular. Mas ele fica no banco de reservas e a ideia é usar o jogador já no fim de semana. É bom reforço, hein?
O Eduardo mandou aqui, essa eu ia até perguntar para você, né? Porque ele falou aqui, ó, São Paulo, depois de toda a turbulência, se encontrou no desempenho, vestiário, a ponto de ser hoje candidato a algum título nessa fase de reconstrução, ou ainda está em fase de reconstrução. Mas o que eu queria te perguntar em relação a isso que o Eduardo Medeiros levantou aqui é o seguinte, a gente falou muito da questão ali da direção do São Paulo. Sim. Como é que o Rui Costa se encaixou depois de tantas mudanças? Assim? Cara, o São Paulo hoje tem um modelo de trabalho muito bem definido. Macis, presidente, falando com o Rui Costa, que se reporta ao presidente. O Rui Costa tem, dentro do departamento de futebol, o Rafinha como braço direito, que é o gerente esportivo, e embaixo ali do Rafinha e do Rui Costa tem os gerentes administrativos, o cara que toma conta da logística, o cara que toma conta ali da parte da infraestrutura, o departamento médico, a fisiologia, tudo isso está num guarda-chuva que é do departamento de futebol. Então hoje o Rui Costa, diferente de outros anos em que ele ficava à margem, ficava à sombra de outros diretores, e até mesmo do presidente Casares, que a gente sabe pelo perfil dele, era um cara muito centralizador e era um cara que aparecia muito diante dos fatos. Né, quando postava, quando contratou um, quando contratou outro. O exemplo, aliás, o exemplo do... Foi do Lucas? Não, foi do Oscar. Do Oscar, que ele postou antes do clube? Ele negociou, ele fechou, ele colocou as condições e ele anunciou no Instagram dele. Eu lembro então, disso. Então, assim, para um diretor executivo de futebol, é muito difícil, mas o cara tá lá e um empregado do clube, ele entendia e trabalhava conforme as ferramentas Aí ele é empregado, ele é o funcionário ali, né? Hoje, a diferença é que ele tem a autonomia de poder fazer alguns movimentos dentro do departamento de futebol. Então, hoje, o Rui Costa é um cara muito elogiado nos bastidores e até o Crespo, publicamente na entrevista coletiva, elogiando o trabalho dele para fortalecer um trabalho que já vem sendo desenvolvido. Vou pegar 3 exemplos aqui dessa janela que internamente se dá muito crédito ao Rui Costa. A contratação do Danielzinho veio de graça. Baita acerto. Baita acerto. Foi mesmo. A contratação do Até Lucas... agora foi, não foi? A contratação do Lucas Ramon. Também. O Lucas Ramon começou bem, fazendo gols e tal. E foi o Rui Costa quem teve ali toda a artimanha ali de poder negociar com o próprio Mirassol para poder ter a liberação dele. Duas figuras centrais dessa liberação do Lucas Ramon para o São Paulo. O executivo de futebol Rui Costa e o Espadoto, que é um agente de futebol muito influente dentro do Mirassol. Então eles conseguiram ali trazer o Lucas Ramon, antecipar a vinda dele. Estreou, já meteu o gol e está se consolidando como titular. E agora a vinda do Cauli. Porque, vamos lá, o Cauli, o Rui Costa fez, via São Paulo, evidentemente, botou uma documentação lá, fez uma oferta para o Bahia, por empréstimo, com opção de compra. O Rogério não queria liberar. E o Bahia falou, olha, por empréstimo fica difícil, a gente gostaria de ter o Lucas ou o goleiro Rafael. Não, peraí, calma aí. O Bahia atrás de um goleiro. O Bahia colocou isso não como uma condição, mas sim aquela coisa, beleza, vamos fazer negócio, então me manda o Vicário aqui, o Vicário é um cara importante aqui. Lucas ou Rafael? O Bahia tá certo em pedir. Tá certo em pedir. Eu ia querer no meu time também. Claro, mas assim, já pediu para não ter negócio. Entendi. E aí o Cauli queria mudar de ares, o São Paulo teve a paciência, entender de costurar uma nova proposta, e o São Paulo teve essa tranquilidade e costurou essa nova proposta dentro daquilo que o Bahia fosse aceitar e o jogador também em conjunto falando, olha, me libera porque eu quero respirar ares novos. Então o São Paulo teve essa paciência, teve a expertise ali e tal, e essas 3 negociações são dadas muito, o crédito é dado muito ao
ao Rui Costa, que é um cara que está com a moral elevada lá dentro. Olha, o pessoal tá perguntando muito aqui, ó, Patricão da Massa, vocês podem falar do Galo? A gente vai falar, tá? Vamos mandar mensagem lá pro Bruno Andrade, que ele tá por dentro também dessa história envolvendo o técnico aí. E o Enzo também, outro torcedor do Galo que tá falando. Tem muita gente perguntando do Palmeiras, o Fábio Alves tá aqui. Vamos falar muito. O FX também tá aqui, o Glauco. A gente fala, tá, do Palmeiras na sequência. Mas até pra gente falar da questão ali do Allianz, que tem informação importante do Daniel Bocato, tem a questão do Morumbis. Porque se o São Paulo, a situação é a seguinte, ó, a conta é mais ou menos essa que eu estava fazendo ali, o Hernan. Sim. Se o São Paulo avançar vencendo o Red Bull Bragantino e o Corinthians passar pela Portuguesa com um empate, aí o São Paulo vai ser mandante contra o Corinthians. Pela questão da pontuação. Mas precisa ter essa combinação de resultados, tá? É o São Paulo avançar vencendo e o Corinthians avançar da Portuguesa, mas empatando. Sim. Aí o Corinthians é mandante, aí o São Paulo é mandante, só que aí não tem jogo no Morumbis. Não tem. Porque vai ter o show. AC/DC. Você vai? Ah, não fui convidado ainda. Você tá me convidando? Se rolar o convite, você vai. Eu vou. Boa. Eu queria ir no Bad Bunny, mas não fui convidado ainda. Ainda, mas vai ser. Acho que... Mas tá aí já, né? Quando que vai ser? É amanhã, não é? Já? É amanhã. Mentira. Amanhã é sábado. Mas já agora? Já é agora. Eita porra, não sabia não. Vou ter que me agilizar também, porque minha filha quer ir. A minha filha quer ir também. Putz, então vou ter que... Alô, doutor Allianz Parque. Alô, Allianz Parque. Chama nós. Mas aí a gente vai no AC/DC também. Vamos no AC/DC. Será que o Rogério Ceni vai? Acho Ele que gosta, não, né? Mas acho que ele vai estar ocupado. Mas não é a música, não era do AC/DC que ele entrava lá no Morumbis, não é? Sim. Ah, tem que ter o Rogerão lá. Mas tem que ver se agenda casa, né? Jogos. Bom, mas aí o São Paulo não vai jogar lá, vai jogar onde? O São Paulo está fechando uma parceria longa com o Guarani para jogar no Brinco de Ouro da Princesa. Essa é uma conversa que já vem sendo... E aí eu vou de novo colocar aqui o Rui Costa como um cara importante nisso aí. O Rui tem falado com o pessoal do Guarani. O que acontece? O São Paulo, não só essa possibilidade do Campeonato Paulista, mas também alguns jogos do Brasileiro. E vai ter uma manutenção no gramado do Morumbis também. Vai passar por uma manutenção. Mas já não passou no final do ano passado? Então, mas aí... É que aí tem show e tal. Aí tem show e aí você coloca... E assim, a opinião dos jogadores é muito importante quando você tem jogo e tal. E o São Paulo precisa dar uma melhorada no gramado do Morumbi, isso é fato. Então, assim, o São Paulo vai fechar uma parceria com o Guarani para mandar os jogos no Brinco de Ouro da Princesa. Ah, mas vai descartar totalmente lá a Vila Belmiro, tem uma boa relação com o Marcelo Teixeira e tal. O São Paulo entende que Campinas é perto, né? Você pega uma estrada ali, acho que 50 minutos, uma hora você está em Campinas. É pertinho. O Brinco de Ouro é próximo da entrada da cidade. O Brinco de Ouro está com um gramado legal. E os camarotes são melhores para você aportar até o adversário ali, você colocar o adversário, a estrutura. E é um estádio grande, com capacidade. O Pacaembu tá descartado? O sintético não. Por causa do gramado, tá? Sintético não. Então, assim, o São Paulo está fechando essa parceria com o Guarani para mandar os seus jogos lá no Brinco de Ouro da Princesa. Ainda não está batido o martelo, mas há uma conversa muito adiantada e uma receptividade muito grande do Guarani em receber o São Paulo no seu estádio, no Brinco de Ouro, para esses jogos que o São Paulo precisar mandar.